cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Fala aí, jovens, beleza? Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas. E bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Geração Eleita GJD. Depois de muito tempo, né, eu tinha dito que a gente ia gravar mais vídeos, mas devido a alguns problemas técnicos a gente teve uma paradinha. Mas, enfim, cá estou, aqui de volta para poder falar um pouquinho com vocês. E como vocês devem ter visto no título desse vídeo, eu queria falar um pouco sobre fé e exercitar mais um pouco da nossa fé, sabe? Eu estava lendo uma matéria hoje no aplicativo que eu tenho no celular. Eu já recomendo para vocês, o nome dele é Yes He Is, que ele é uma comunidade onde você pode compartilhar vídeos e várias matérias relacionadas ao Evangelho. E ele ajuda muito em vários aspectos. Você pode tirar dúvidas, você pode fazer várias coisas nesse aplicativo, que ele é muito sensacional, recomendo bastante. E basicamente eu li uma matéria de uma pessoa que falava assim: como eu posso perder o meu medo de levar a minha fé para as pessoas? Então eu creio que dentro do nosso meio hoje em dia a gente tem bastante dificuldade em relação a isso, principalmente na sociedade hoje em dia, levando em consideração muitas pessoas e vários tipos de coisas diferentes, que muitas das pessoas gostam de várias coisas, falam isso fora de casa, pode ser na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Levar o Evangelho de Jesus às vezes pode ser um pouco difícil para a gente. Mas a gente precisa fazer isso, porque a gente precisa cumprir o ID de Jesus. Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que faz parte do que somos, faz parte do que devemos ser. Então eu acredito que a gente deve levar a palavra para essas pessoas. Ela dizia basicamente o seguinte, uma coisa que ela falava é que ela tinha muita dificuldade de levar a palavra do Senhor e ela não sabia como fazer isso. Porque muitas das vezes ela não sabia como que ela demonstrava isso para as pessoas. Era uma coisa difícil, porque às vezes a gente se encontra nessa situação. Às vezes a gente tem medo das pessoas zombarem da gente, às vezes a gente tem medo das pessoas falarem mal só por a gente, sabe, levar a palavra do Senhor. Às vezes a gente tem medo também da gente ser aceito de uma forma não muito boa, sabe, de uma forma negativa. Não ser bem aceito pelas pessoas, porque às vezes a gente tem isso em mente, mas a gente não pode pensar nessas coisas. A gente tem que pensar naquele que guia a gente precisa levar a palavra do Senhor. Ela falava assim, que sempre ela orava para o Senhor e pedia ajuda para Ele, para que ela não perdesse a oportunidade. Que eu acho que é uma coisa que a gente deve fazer, a gente precisa orar. A gente deve pedir coragem para o Senhor. Ontem a gente estava numa oração, fomos lá no monte para poder orar com os irmãos da igreja e assim, foi uma experiência muito boa e isso entrou no meu coração. Eu falei sim, amanhã eu vou gravar um vídeo e vai ser relacionado a isso, mais ou menos. E foi quando eu li essa matéria que eu falei assim, poxa, eu vou vir falar sobre isso. Basicamente, eu estava orando, eu estava pensando, Senhor, me ajuda a ter coragem. Eu acho que a gente precisa orar para isso, sabe? Porque uma coisa é certa, se a gente colocar as coisas na mão de Deus, Ele vai estar junto conosco em todo momento. O Espírito Santo vai guiar a gente, mas para isso a gente precisa de buscar, a gente precisa de adorar, a gente precisa ler a Bíblia, estar, conhecendo a palavra do Senhor, a gente precisa estar afiado, sabe? A gente precisa louvar, a gente precisa adorar. Não adianta a gente só falar assim, eu vou lá e vou pregar para alguma pessoa, ou eu vou lá falar a palavra de Deus para alguma pessoa e simplesmente ir e pronto. Não, eu acho que a gente precisa se preparar também, mas a gente precisa pedir coragem, porque
É isso que nos falta na maioria das vezes. A gente não precisa se preocupar, a gente tem que deixar nas mãos de Deus. A gente precisa fazer mais dessas coisas, a gente não pode ter medo, sabe? Precisamos exercitar mais essa nossa parte. Porque a gente tem muito medo de que a gente não seja aceito. Mas a gente não pode pensar nisso. Jesus, ele veio, ele ministrou a palavra, ele levava a palavra àqueles que estavam doentes, àqueles que estavam cansados, àqueles que estavam no mundo. Porque é para essas pessoas que temos que levar as palavras do Senhor Jesus. Porque muitas dessas pessoas estão sofrendo. Às vezes a maioria delas assim, vai agir de uma forma não muito boa. Porque muitas têm resistência à palavra. Mas a partir do momento que a gente fala, que a gente prega, que a gente chega nela e fala a palavra do Senhor Jesus, um conforto entra no coração daquela pessoa. Eu estava vendo um vídeo sobre missões, sobre um youtuber que ele estava lá na Europa e ele estava levando a palavra do Senhor Jesus. Muitas pessoas precisavam do amor de Deus. Tinham pessoas que estavam em uma situação muito difícil, então às vezes ele falava de Jesus e essa pessoa aceitava. Às vezes algumas não aceitavam, mas ele falava assim: eu não vou desistir, porque é isso que eu nasci para ser. Eu preciso buscar, eu preciso adorar, independente de algumas pessoas aceitarem ou não, porque a gente faz a nossa parte. O importante é que a gente possa fazer aquilo que o Senhor pediu que a gente fizesse. Eu acho que isso é o necessário, porque se a gente falar de Deus para aquela pessoa, eu tenho certeza que a sementinha vai ficar plantada no coração dela. Querendo ou não, às vezes a pessoa pode até não aceitar naquele momento, mas já foi plantada uma semente no coração daquela pessoa. E Deus trabalha de uma maneira perfeita. Então no tempo dele, aquela pessoa vai, de alguma maneira, vai abrir o coração, sabe, para as palavras do Senhor Jesus. Então a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa deixar de ter medo, deixar de falar assim: não, eu não consigo, eu não tenho dom para falar, eu não tenho dom para pregar a palavra, eu não tenho dom de chegar em pessoas. Não, não é isso. Deus capacita as nossas vidas, é Ele quem nos capacita. A gente não tem que ir atrás dessas pessoas pensando que nós vamos sozinhos buscar, sabe, o coração delas. Para a gente buscar almas para o Senhor, a gente deve pedir, a gente deve estar em comunhão com Ele, porque a gente não vai estar sozinho. Porque o medo é um sentimento humano, ele está em nossos corações. É normal a gente sentir vergonha, a gente sentir medo, porque isso está na gente, porque é uma coisa normal. Se a gente não sentir isso, tem alguma coisa errada. Só que a gente precisa pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele ajude a gente a caminhar, para que ele ajude a gente a ficar firme, entendeu? Para que ele ajude a gente a segurar esse medo e que a gente controle ele, mas que a gente leve a palavra. Porque a gente não pode deixar esse medo sobressair nas nossas vidas. A gente precisa deixar o Espírito Santo no controle daquilo que vamos fazer. Então é Ele quem vai nos guiar, é Ele quem vai nos ajudar. Então a gente precisa disso, deixar com que Ele esteja no comando. A gente pode sentir às vezes um pouco de medo, um pouco de vergonha, mas a gente precisa de buscar o Espírito Santo, porque é Ele que vai ajudar a gente, sabe, a controlar isso que a gente sente. Ele que vai ajudar a gente a levar a palavra, e Ele quem vai ajudar a gente a buscar mais pessoas, a buscar essas almas que estão precisando. Então que todas as vezes que a gente for falar para a pessoa, a gente possa estar em espírito de oração, a gente possa estar em comunhão, para que quando chegar a hora a gente fale assim: Espírito Santo, me ajude, me guie, porque eu tenho certeza que Ele vai tocar no seu coração. Às vezes você pensa assim: será que eu devo falar com aquela pessoa? Você não precisa se preocupar. Eu tenho certeza que quando você vê alguma pessoa em algum estado ou em algum lugar, eu sei que o Espírito Santo vai tocar em teu coração. Então não deixe de buscar, não deixe de chegar naquela pessoa que esteja necessitando, seja uma pessoa que esteja lá na escola, ou algum amigo seu, algum colega, ou algum lugar no seu trabalho. Não deixe de falar do amor e de pregar o amor de Jesus, de falar da presença dele, porque isso é necessário, sabe? Não deixe de mostrar quem você é,
porque às vezes a gente fica com vergonha de mostrar quem somos, mas a gente não deve ter vergonha, a gente não deve ter medo, porque a gente deve se orgulhar, porque Jesus fez tanto por nós, ele veio aqui, ele sofreu, ele morreu por nós para que a gente tivesse a oportunidade de conhecer a palavra dele, tivesse a oportunidade de ser salvos. Então que essas pessoas possam também ter essa oportunidade, que a gente possa levar essa palavra. Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. A princípio era isso, eu queria conversar um pouquinho com vocês, falar um pouco do que eu estava pensando. Eu vou tentar gravar mais vídeos, sabe, mais vezes. Aqueles vídeos que vocês gostam, mais descontraídos também, mas eu também preciso conversar com vocês de vez em quando. Se vocês estiverem precisando de ajuda, se tiver alguma ideia, fala assim: ah, Lucas, eu quero que você fale sobre isso. Eu quero que você, tem aquela ideia, ou eu tô passando por isso. Se você quiser, deixa nos comentários, eu vou deixar a nossa página do Facebook aqui embaixo, a nossa página do Instagram. A gente vai começar a trabalhar mais nessas redes sociais para que vocês possam chegar na gente, possam conversar e dar ideias, sabe, para que a gente possa aumentar. Eu tenho uma surpresa para vocês daqui a pouco, espero que até essa semana vai chegar uma novidade no canal e fica numa surpresa, eu vou colocar lá no Facebook, vocês sigam lá e eu garanto, vocês vão gostar bastante. Então muito obrigado, deixe seu like, compartilhe com os amigos, porque eu acho que é muito importante. E que vocês possam, né, se inscrever, ativar o sininho e estejam conosco aqui, né, galera? Que a nossa família possa crescer e que possamos estar mais juntos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E é nóis, galera. Falou! Vocês estão de boa? Tô tentando arrumar um jeito que a minha câmera fique boa aqui, sabe? Só que eu esqueço que a câmera tá daqui e não daqui, eu fico olhando pra cá. E também sem o flash pra gente ter certeza de como bom está isso aqui, né? Porque afinal de contas um vídeo tem que sair com um pouco de qualidade, né? Por mais que não tenhamos muito, mas é um pouco necessário, vocês não concordam? Mas enfim. Fala aí, jovens, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, olha lá. Ai, eu demoro muito pra gravar um vídeo, pelo amor